Bom dia, povo de Deus! Estamos aqui iniciando mais um vídeo com os olhos na lição. E para nós é uma alegria, um privilégio poder compartilhar das bênçãos da lição desse dia com você. Eu gostaria de chamar a atenção para alguns detalhes importantes desse livro de Isaías que começamos a estudar. O livro de Isaías, ou o nome Isaías, significa o Senhor salva. Olha que interessante. Vocês sabem que Isaías é um profeta, né? Ele está classificado como o profeta maiores entre todos os profetas do Antigo Testamento. E o nome Isaías significa o Senhor salva. Vocês sabiam que ele teve 2 filhos? O primeiro, olha que nome interessante desses filhos. O primeiro chamava Um Resto Voltará. Isso nós encontramos lá no livro de Isaías, capítulo 7, verso 3. E o segundo nome é também bem sugestivo, o nome é Rápido Despojo, Presa Segura. Isaías, capítulo 8, verso 3. Existe alguma semelhança do livro de Isaías com a Bíblia? Primeira, existe 66 capítulos no livro de Isaías. Existem 66 livros em toda a Bíblia. A Bíblia é dividida em 2 partes, sendo que no Velho Testamento tem 39 livros e no Novo Testamento 27 livros. O livro de Apocalipse, o livro de Isaías, também é dividido em 2 partes, sendo que do primeiro capítulo de Isaías até o capítulo 39 de Isaías é contada a história do povo de Deus, falando a realidade que o povo estava vivendo, na sua apostasia e no seu distanciamento de Deus. A partir do capítulo 40 de Isaías até o capítulo 66, são 27 capítulos que trata da salvação, que trata da promessa, da redenção e finalizando com a nova terra, onde que habita a justiça de Deus. Na Bíblia Sagrada, o Novo Testamento também termina com o livro de Apocalipse, contando a história do povo de Deus sendo vitoriosos, indo para o céu, vivendo eternamente na presença de Deus. Então nós percebemos, querido, que esse livro de Isaías, segundo o que a teologia diz, que é o Evangelho do Velho Testamento. Ou seja, é o livro que traz boas novas no Antigo Testamento. Querido, e hoje a lição nos chama a atenção para um ponto muito importante. E o tema da lição de hoje é Escuta, ó céus. E eu quero compartilhar com vocês o verso 2 do primeiro capítulo, que diz assim: Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Essa expressão que a Bíblia está usando aqui, ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem fala, é uma expressão que Deus está firmando um acordo com o seu povo, com a sua nação, e está pondo como testemunho os céus e a terra. No passado, na antiguidade, os reis, quando faziam algum negócio, algum acordo político com outras nações de menos poder aquisitivo, eles juravam, né? Eles colocavam os seus deuses como uma testemunha de que aquele negócio teria que dar certo, que era seguro a transação que eles estavam fazendo de uma forma politicamente. Deus é o Deus soberano, não existe outros deuses além do Deus criador dos céus e da terra. E é por isso que Deus, ele colocou como testemunho de que ele estava procurando uma reconciliação com o seu povo, colocando os céus e a terra como testemunho. Esse termo nós encontramos, por exemplo, no livro de Deuteronômio, no capítulo 30 e o verso 19. Olha que interessante. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois,
a vida para que vivas tu e tua descendência. Então veja que essa expressão, ouve céus e dai ouvidos, ó terra, é justamente para mostrar para a nação, para o povo, que Deus estava muito mais disposto em perdoar, em salvar, do que castigar um povo. Querido, o que isso tem a ver com nossos dias de hoje, comigo e com você? A palavra de Deus, ela foi escrita para que eu e você pudéssemos entender a vontade de Deus para a nossa vida. Os planos que Deus tem para nós sempre foram os melhores, mas devido às escolhas erradas que fizemos, estamos passando pelo sofrimento, pela dor que estamos vivendo. E hoje, Deus tem nos chamado para uma conversa, para uma reconciliação. E Ele coloca os céus e a terra como testemunho da sua vontade em salvar e trazer alívio para os pecadores. Que nesse dia nós possamos aceitar o convite que Deus faz de sentarmos com Ele e conversarmos e dialogarmos. Abrir o nosso coração e procurar viver uma vida de santidade, uma vida em que Deus é que vive em nós e que as nossas decisões possam sempre ser tomadas de acordo com o plano de Deus. Que Deus te abençoe e que você tenha um dia feliz. Oremos. Muito obrigado a Deus pelo seu convite e constantemente nos chamar para uma reconciliação, para uma conversa. E que nesse dia, Pai, nós possamos ouvir a Tua voz e aceitar o Teu chamado. É o que te pedimos por Jesus. Amém.